Irmãos queridos, nós esperamos, com o coração opresso, o instante que fossem abrir as portas, o momento que nos sentíssemos desimpedidos, para que voltássemos às antigas jornadas, aos antigos roteiros, e sentimos o orvalhar das próprias lágrimas no campo ressequido dos nossos sentimentos. Dores inúmeras passamos, inenarráveis para alguns, para outros nem tanto, mas nós sentimos que estas lágrimas que orvalharam a nossa alma fizeram despertar as sementes adormecidas. E começamos a entender, ao menos nesses dias de isolamento, que muitas coisas se perderam ao longo da nossa trajetória. Como se nós tivéssemos criado um filtro. E neste filtro não tinha a devida bitola para reter os sentimentos, os vínculos mais caros, o que há de mais importante na trajetória do ser humano. E eis que agora se avoluma a vontade do retorno ao relacionamento. Mas faz-se necessário uma cautela e um revisar. No ambiente corporativo, a gente faz um checklist para ver se colocamos tudo no alforje, na mochila, na bolsa, para que de novo não nos percamos. E é claro, queridos irmãos, que inúmeras pessoas em tons pessimistas asseveram que em nada a paisagem se modificou, que tudo voltará a ser como era antes, que a sensibilidade não veio à tona. Mas neste momento, eu me recordo de uma frase de um homem ingratamente esquecido na literatura brasileira. Aquele que ocupou a cadeira de número 1 na Academia Brasileira de Letras. Estou falando do carioca Luiz Murato, um poeta, um filósofo. E ele dizia: deixai a esperança como um almenara no meio das trevas apontar-te o rumo. E é a esperança que tem embalado todos aqueles que se encontram embarcados na angústia e no sofrimento. Todos aqueles que já foram irisados pelas luzes do Evangelho. Porque, irmãos amados, nós muito bem identificamos a trajetória cristã. E muito bem percebemos que cada um assambarcava
a compreensão dos ensinos do Cristo e se sentiam detentores do exclusivismo. E esta visão tão equivocada faz com que nós nos afastemos das demais pessoas. E este já é um grande erro dentro do conteúdo doutrinário cristão. Porque aqueles que agasalham o hálito de Deus, aqueles que foram polinizados por Deus através do Cristo, têm a função de disseminar os ensinos do Mestre. O ser humano atual se encontra conturbado, aturdido. Dentro de uma análise sociológica deste momento, nós encontraremos conceitos bem distintos. Se formos pegar o conceito de François Lyotard, de Jürgen Habermas, de Bauman, de Lipovetsky, então nós começaremos a ver uma proposta neohedonista, uma proposta de consumo, uma proposta que combate o iluminismo, uma proposta que inibe a leitura de profundidade, uma proposta em que nós não temos um formato definido, que estamos na era da relativização. E no meio dessa conturbação tem o ser humano. Nunca nós fomos tão bombardeados como nesse instante. As redes sociais, os equipamentos eletroeletrônicos, a internet, a polarização, os conflitos ideológicos, a busca da satisfação sensorial, a busca da evidência financeira, os desfiles em nossos ambientes da vaidade. E o questionamento que deveremos ter: será que nós sedimentamos o tempo suficiente? Ou ficamos em uma ansiedade tão grande para voltarmos à vida? E de que vida nós falamos? Porque ainda que aturdidos, nós não podíamos deixar de ver os desequilíbrios, os contrastes. Nada contra, mas enquanto condomínios luxuosos, bolsões de miséria, enquanto os carros cada vez mais equipados e caros desfilam, irmãos que se arrastam literalmente porque não têm condições de ter uma cadeira de rodas. Valores que não podemos manifestar, de bebidas esfuziantes, diante do irmão que mendiga pelo dinheiro de um pão. Discussões ideológicas que muitas vezes não permitem ver a realidade. Todos os anos, milhares de pessoas morrem de fome. Mendiga-se através de fármacos, enquanto as grandes potências gastam trilhões com armamentos para usar contra o próprio homem. E somos um mundo cristianizado. E somos um mundo espiritualizado. Esta não era uma proposta negativista, pessimista. Era uma proposta de reflexão. Porque não podemos caminhar como outrora. Temos que fazer valer esses dias. Porque aqueles
que não se permitiram perceber a dor fecunda no vizinho, precisa saber. Jovens partiram, cheios de sonhos. Mães, com filhos recém-natos. Senhoras queridas, pais dedicados, irmãos afetuosos, cônjuges recém-casados retornaram. Se nós temos um pouco de sensibilidade, deveremos parar e nos permitir perquirir qual o propósito de tudo que está acontecendo. E faz-se necessário essa reflexão, porque não podemos mais caminhar como outrora. Enquanto nós éramos simples criaturas, a condição de não termos o pensamento contínuo. Estamos falando dos nossos irmãos da irracionalidade. Ou na condição daqueles outros que só têm a sensibilidade, falamos dos vegetais. Ou naqueles que simplesmente concentram a energia, os irmãos minerais. Porque precisamos aprofundar o pensamento. Jalaluddin Rumi, que falamos em oportunidade passada, ele nos diz: morri pedra e acordei planta. Morri planta e acordei homem. Acordei animal. Morri animal e acordei homem. E preciso morrer enquanto homem para despertar o Deus em mim. E nós já nos permitimos identificar que esta morte não é literal. E se pudéssemos nesse instante congregar o ensino desse filósofo islâmico sufi, com o evangelho cósmico que retrata aquele que derruba todos os muros, ou faz as pontes, ou abre portas, ou, no mínimo, promove as clarabóias nas celas escuras do nosso ego, para que as luzes de Deus se projetem. Jesus. No evangelho deste homem, retratado por João, no capítulo 3, Jesus tem um diálogo com o doutor da lei, Nicodemos. E o não dito, ou a mensagem das entrelinhas. Nós sempre nos reportaremos à necessidade do reconhecimento de sermos alunos. E quando somos alunos, somos aprendizes. E enquanto aprendizes atentos, não desperdiçaremos oportunidade alguma. E Jesus diz-nos João que aceita conversar com Nicodemos na penumbra. Nicodemos que não queria ser visto como aquele que busca o ensino em Jesus. A penumbra implica muitas observações. O convite a Nicodemos que se sente atraído por interromper o domínio das sombras, mas não se entrega totalmente à claridade. A tentativa de esconder-se implica dizer que Jesus faz de tudo para ajudar alguns. E em verdade, naquele breve diálogo, que nós espiritistas também elucidamos a respeito da reencarnação, também implica dizer a necessidade de modificar-se,
não somente através da morte física, mas morrer implica retirarmos a ganga da nossa alma, modificarmos os nossos conceitos. Ou, em uma expressão latina, modificar o nosso modus vivendi, porque em verdade nós somos um ser em mutação, mutatis mutandis. E Jesus diz a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Em uma breve junção com esse instante, nós tivemos um eclipse. Houve um estacato. As máquinas pararam. O trânsito parou. As bolsas de valores. Os ensinos no que concerne a educação, a erudição, para que o homem se voltasse para si mesmo, mergulhasse, fosse ao seu centro, identificasse, e como se nada faltasse, vieram as lágrimas que decantam a alma, que tiram as escamas dos olhos do espírito. Porque nós deixamos de ser simplesmente as criaturas quando adquirimos o pensamento contínuo para nos tornarmos co-criadores. E a condição de co-criador pede o pólen divino, o amor. O amor. O amor é o pólen de Deus. E como nós precisamos disso? Porque contabilizemos as inúmeras vezes que a lágrima desceu nas faces quando nos alimentávamos. Muitas vezes vendo a imagem da mãe, do companheiro, do filho no smartphone. Mas sem o toque, sem o afago, sem o hálito. Quantas vezes o ser querido doente e a gente sem poder afagar as mãos. Quantas vezes nós doentes, sem podermos abraçar e dividir a nossa angústia. E nós não podemos desperdiçar esta oportunidade de modificação. Porque não há um quesito em nossa sociedade que não tenha cometido equívocos. E se fôssemos buscar um paradigma, nós buscaríamos as próprias religiões. Nós tornamos a nossa visão exclusivista. E faz-se necessário apontarmos um tópico, que é o erro doutrinário. O erro doutrinário é quando nós pegamos um ponto e queremos tornar este ponto maior do que a doutrina. Eis porque quando a doutrina espiritista se apresenta à sociedade, ela não diz: fora da doutrina espírita não há salvação. Ela também não diz: fora da verdade não há salvação. Porque o que é a verdade? Se nós nos reportarmos ao Cristo, esta pergunta ele é feita por Pilatos. E Pilatos naquele momento representa Roma em uma visão macro. Roma, senhora do mundo. E representa também o juiz que poderia liberá-lo. E o Cristo silencia. Porque Pilatos não teria alcance. Reino para Pilatos
era Roma. Deus para Pilatos era César. Reino para Jesus é criação em nossa alma. É a forma que olhamos, que interagimos, tendo como plataforma o amor. Então a doutrina espírita se apresenta dizendo: fora da caridade. Caridade não é uma proposta periférica, superficial. Caridade é profundidade. Caridade é vasculharmos a nossa essência, perfurarmos o solo ressequido dos nossos sentimentos, para que brote esse manancial aquífero de Deus. Na doutrina espírita, quantas vezes não entendemos uma visão equivocada de um ponto? Como, por exemplo, o movimento não é maior do que a doutrina. A doutrina é o Evangelho, e o Evangelho é amor. E como o Evangelho é ortopraxis, a doutrina espírita traz a caridade. A caridade é o exercício do amor, ou amor em prática. E quantas vezes a gente não percebeu as pessoas lendo um breve diálogo de um mentor espiritual, como Emmanuel diante de Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. E quantas vezes não pegaram este ponto e tornaram maior do que a doutrina. Casas que fechavam as portas em horário previamente marcado. E os necessitados do lado de fora batendo. Porque pegaram transportes coletivos tão imprecisos em seus horários em nossas urbes. Porque vieram caminhando com dores e com dificuldades. E certa feita, um irmão na porta dizia: eu escutei desta doutrina que cada casa era um pronto-socorro a acolher os necessitados de todas as ordens. Mas quando eu vejo a porta fechada, porque eu não tinha um carro para chegar mais cedo, eu começo a perceber que isso aqui é uma clínica particular que só atende quem tem um plano de saúde. E nós temos nos permitido tão graves equívocos com o Evangelho do Cristo. Porque o erro doutrinário, ele é mais grave do que o erro moral. Quando nós cometemos um erro moral, toda a sociedade nos combate, e nós também. Mas o erro doutrinário faz com que nós nos achemos corretos. Aliás, que só nós estamos certos, que todos os outros estão errados. E no egoísmo que ainda nos tipifica, porque nós estamos certos, nós seremos salvos. E os outros? E os outros ficarão no sofrimento. E nos achamos cristãos com este comportamento. Em uma antiga história de autoria desconhecida, narra-se que por conta dos grandes blocos de solo específicos existentes nos Estados Unidos, naquele em que é farto a cultura do milho, há um concurso anual para ver qual o melhor grão. E durante alguns anos seguidos se repetia a vitória de um mesmo fazendeiro. Todos os anos o grão dele era selecionado como o melhor grão. E logo após
que os juízes ali tecnicamente o elegia. Ele pedia para que seus funcionários distribuíssem sacas desse milho campeão com os seus concorrentes e vizinhos de propriedades. E quando certa feita, um repórter lhe pergunta: e por que assim o fazes, se tu distribuis o grão campeão com os teus adversários? E ele responde: em verdade, o vento faz a polinização. Se aqueles que estiverem ao meu lado não tiverem qualidade, eu também não terei. Quando eu distribuo a qualidade do meu grão, eu melhoro o meu próprio grão, porque eu tenho qualidade em torno. É claro que nós falamos por metáforas. Nós não temos permitido a compreensão em profundidade. Se vivemos em um mundo competitivo, por um lugar neste mercado, um lugar ao sol, quase sempre passamos por cima dos ensinos que preconiza que todos nós sejamos irmãos. E se nós, queridos irmãos, não escutamos este cântico, Jesus nos diz: louco, de que vales ganhares o mundo e perderes a alma? E se até esta noite que tu te locupletas com os teus ganhos, for pedido contas ao teu espírito, o que apresentarás, já que não levarás os teus celeiros? A condição da humanidade nesses dias é de mendigos, de indigentes. Foi-se necessário, porque envergonha-nos 2000 anos de semeadura cristã e tão pouca ceifa. Quando nestes dias nós fomos impedidos de utilizarmos o tempo com os nossos afazeres, que quando não um processo de fuga, mas de aturdimento em torno da nossa essência, nos sentimos vazios. Compete, ainda neste momento, alguns esclarecimentos. Porque o crescimento dos transtornos? Porque esta proposta coletiva de ansiedade? E é claro que inúmeras são as explicações, e em verdade comporta uma explicação sociológica da falta de relacionamentos, comporta uma abordagem psicológica por conta dos rompimentos dos liames e da própria inércia. É bom que ressaltemos, para aqueles que não são dados ao conhecimento das ciências exatas. Nós traremos, na simplicidade das palavras, a inércia. A inércia é a continuidade de um movimento, mesmo depois que cessa a força geradora. O exemplo pedagógico é quando estamos em um coletivo a uma velocidade e o ônibus freia abruptamente e o nosso corpo é projetado. Nós já estávamos vivendo
o processo de ansiedade. E um dos conceitos de ansiedade é que nós trabalhamos por resultados. E como trabalhamos por resultados, estudamos por resultados, nos relacionamos por resultados, a gente não vive esse instante. A gente vive o instante de amanhã. E isso cria uma instabilidade. E nessa instabilidade existe toda uma condição neurofisiológica. O processo de ansiedade promove uma descarga mais acentuada da proposta em que nós nos encontramos de adrenalina, de noradrenalina. É como se nós estivéssemos passando por um período de medo, de insegurança com o amanhã, com o mercado. E esse processo gera a ansiedade. Só que ela é dissimulada por conta dos nossos afazeres. É por isso que ao longo do dia a gente sente menos e à noite, quando chega em casa e que cessam os afazeres, cresce a ansiedade. Porque esta é uma proposta da gente olhar em profundidade o que nos preenche. E como a gente corre o tempo todo mecanicamente em busca desses resultados, de noite vence o vazio existencial. Então nós tivemos uma noite mais longa. Interrompemos o corre-corre e houve uma continuidade. Os primeiros dias do isolamento social tiveram um tom. Em meados, tivemos um outro tom. E nós precisamos entender a vida em uma proposta de degustá-la com um propósito espiritual, que este é o grande fanal existencial. Só existe um determinismo. É o determinismo em que todos nós um dia seremos plenos. E nós, meus irmãos, temos buscado muitos alvos e esquecido o que nos é essencial. Então, nessa longa noite, tivemos os transtornos acentuados. Mas a doutrina espírita, que é uma ciência de observação, é uma proposta filosófica e é também uma religião, assentando neste tripé para a precisão do conhecimento, agasalha a abordagem da psicologia, da sociologia, mas também nos traz as informações do plano espiritual. E para isso, nós queremos trazer a informação da mediunidade. Mediunidade. A capacidade de percepção do plano espiritual. Médium foi um neologismo trazido por Kardec, mas é autoexplicativo. É aquele que intermedia o plano extrafísico com o plano material. Porque o Espiritismo é a ciência que trata da origem dos destinos dos espíritos e seu relacionamento com o mundo físico. Por mais que a gente tente negar, o plano espiritual se comunica conosco. O Dr. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, vem nos trazer mais adiante o Tratado da Metapsíquica Humana, a que ele chama a mediunidade de sexto sentido. Dentro da nossa racionalidade, nós não concebemos. Acontece que, em prática, mediunidade é o estado alterado de consciência.
Explico. Nós temos um padrão mental. Vamos colocar isso dentre aspas, normal. Porque o médium, ele tem um CID. Eu costumo dizer que quando nas minhas experiências, desde criança, e que minha mãe não sabia explicar, e quando eu ia dizer o que via, o que estava acontecendo comigo, ela passava a mão na cabeça e dizia: vá brincar, meu filho, vá brincar. E quando mais adiante, interno, por conta das coisas que via, e a médica disse que eu tinha um distúrbio, um transtorno, e tinha alguns CIDs para me diagnosticar. Eu muito angustiado, tomando muitos remédios, e perguntei a ela, ela disse: nós estamos fazendo um tratamento, mas ainda não é muito preciso. Se aproximou de mim um outro profissional e disse: procure a doutrina espírita. Eu tive que sair do hospital assinando um termo de responsabilidade. E procurei a casa espírita. E lá me disseram que eu era normal, só era médium. E eu tinha duas opções. Ou tinha um bocado de CID, ou era somente médium. E eu preferi ser só médium. Então, o dito padrão normal é aquela pessoa que não alcança em seu cotidiano outras frequências. Antigamente era no DEIO que se mexia no rádio. Hoje a gente aperta um botão e ele busca. Então eu mudo a frequência, eu mudo o padrão. Inúmeras são as propostas que fazem com que nós modifiquemos o padrão. Uma doença, uma tensão emocional, a saudade. Tudo isso causa. E a pessoa com estado alterado de consciência pode acessar esses outros padrões, esses outros campos vibracionais. Imagine se o equipamento pode, nós também podemos. Aliás, fomos nós que criamos o equipamento. Então, a partir deste conceito, que mediunidade é o estado alterado de consciências, com o isolamento social, com a rotina, beirando um comportamento neurótico, de passar álcool nas mãos, gel, limpa, bota máscara, tira máscara, toma banho quando chega, toma banho quando sai. Antes a gente se preocupava para sair, agora a gente se preocupa muito mais quando chega. Lava os sapatos, passa água sanitária, lava o cabelo. Criou um estado alterado de consciências. Ou seja, esse estado alterado de consciência permitiu que a gente alcançasse outros padrões. Acontece, porém, que nós nunca tivemos na Terra 7 bilhões e 500 milhões de pessoas encarnadas emanando, porque cada pessoa é uma antena transceptora. Antena transceptora é aquela que emana e que capta. Nós emanamos o pensamento e nós captamos. Então imaginemos 7 bilhões e 500 milhões de antenas emanando o mesmo pensamento de angústia, de medo, de tristeza. No mesmo momento que ela emanava, todos nós estávamos também na condição de estado alterado de consciência. Então, muitas pessoas que não são médiums, porque médium, na prática, é aquele que tem o estado alterado dessa consciência no seu cotidiano. Mas muitas pessoas que neste momento tiveram e têm o estado alterado de consciência, podem atestar que sentiram todos os sintomas. Que tiveram angústia, momentos de tristeza, que sentiram companhias. Porque este momento modificou o estado das pessoas para que elas percebessem também o plano espiritual. Porque há uma necessidade de descobrirmos a nossa essência, para que não nos percamos. É quando nós
Começamos a achar que a vida se limitava ao tempo de permanência do corpo em sua trajetória, do berço ao túmulo. O invisível entoa o cântico da imortalidade. Aquilo que Jesus nos apresenta. Após o Gólgota no domingo, só erguendo a mão trespassada pelo cravo, eu vos saúdo, a paz seja convosco. Atestando a verdadeira vida, nós precisamos nascer de novo neste parto doloroso de meses, onde tivemos que parar para repensar o nosso modus vivendi. Não podemos, por conta de todas essas dores, que ainda vão vicejar por muito tempo, caminhar alheios a este convite tão profundo. Temos que repensar. Temos que ter tempo. Tempo para aquilo que é essencial. Temos que ver os nossos filhos crescerem. Temos que auxiliá-los no crescimento espiritual, porque os pais são os anjos da guarda encarnados. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no tópico 9, vem nos dizer que Deus perguntar-nos-á: o que fizestes do meu filho que eu te confiei? Eu aproveito este momento para trazer um personagem que não tem sido muito citado. Rubem Alves. Em seu livro Educação dos Sentidos, eles dizem que os pais só estão passando para os filhos a mala da destreza da mão direita, a bolsa da vida material. Não estão passando a mochila da alma, do enternecimento, onde cabe a amizade, onde comporta o amor familiar, onde ali está a aquarela do nascer de um dia, o ocaso. Quantos pais nunca se permitiram levar um filho para ver o sol nascer? Fala da riqueza da natureza, trazer a poesia da amizade. E o homem odierno, farto das conquistas exteriores e vazios, indigentes espiritualmente. É necessário que nós estanquemos. É necessário que saiamos com cuidado. A pressa, dizia o meu pai, é inimiga da perfeição. Só que nos dias atuais, a gente quebrou esse paradigma e a gente acha que consegue ser perfeito. Só que os detalhes têm passado. E esses dias nós percebemos o quanto os detalhes fizeram falta. O sabor do abraço, o pôr do sol segurando a mão amiga, o Dia das Mães junto à nossa matriarca, o Dia dos Namorados, o cotidiano com os filhos, a brincadeira com o funcionário. Nós sentimos faltas, porque o ser humano é esse caleidoscópio, onde o que é essencial fala-lhe do espírito. E nós cometemos esses erros graves. Por isso que pegamos o exemplo às religiões. Chegamos a acreditar que o mundo um dia teria que ser todo espírito. Qual a proposta equivocada, exclusivista, religiosa que não pensou assim?
Foi por isso que nós conseguimos destruir outras crenças. E por que estamos em São João? Isso é tão importante para nós nordestinos. As festas juninas já tem até arraial virtual. Tem pessoas vendendo pamonha, canjica, milho cozido pela internet. E narra que um jovem quer saber qual a estrada que leva a Deus. E porque era muito rico, percorre o mundo. E depois de muito caminhar, das universidades mais conhecidas, dos ditos gurus que se enriquecem, ele então volta para casa, frustrado, e pede o pai para passar um dia em uma das suas fazendas. O motorista o aguarda no aeroporto e ele manda ir por uma estrada de barro. E quando vai passando por aquela estrada cheia de buracos, um homem de chapéu de palha na cabeça cantarola um hino nos favônios da tarde, quebrando as espigas, tirando as espigas do pé. É uma expressão do Nordeste, quebrar a espiga. E o homem está tão alegre que ele não suporta. Desce, se aproxima da estaca, bota a mão, e aquele homem na simplicidade para e lhe cumprimenta. Boa tarde. E ele disse boa tarde. Eu parei para perguntar ao senhor, porque eu vi tanta alegria em uma vida tão simples, e provavelmente o senhor deve ter fé em Deus, esperança de uma vida melhor. E ele disse, como não, meu filho? Como não? Cada dia eu sei que Deus me dará uma nova oportunidade. Por isso que cada dia eu nasço de novo. Já que és tão sábio e parece que descobriu, diga-me qual o caminho para chegar a Deus. E aquele homem sorri, olha para baixo e olha para os olhos dele e diz, filho, preste bem atenção. Esse milho que eu aqui tiro, ele precisa ser levado ao mercado. E tem 3 caminhos para chegar ao mercado. Tem o caminho do asfalto no carro. Tem o caminho da estrada de barro no lombo do burro. E tem o caminho do rio na carga da canoa. Mas quando aquele que vai comprar olha o milho e vê que o milho é bom, ele não pergunta por que estrada veio. Não importa qual o caminho, desde que você ame. Por isso que Gandhi dizia, não existe um caminho para a felicidade ou para Deus. A felicidade é o próprio caminho. É o que você faz no caminho. É o que você alberga na sua alma. Esses são dias marcantes na trajetória da humanidade. Importa nascermos de novo. Importa que saiamos dos nossos casulos egóicos e nos ofertemos aos outros com o que melhor tivermos. Importa a reflexão de onde erramos e os primeiros passos desta liberdade, seja para pedir perdão. Importa que o primeiro abraço, que a primeira valorização, que o primeiro olhar seja para o próximo, para revermos o nosso comportamento. Importa que sejamos outro. E se alguém mais adiante lhe disser que aconteceu, eu não conheço mais você, valeu a pena. Mas se porventura alguém te encontrar e falar, você nada mudou, reflitai, porque estamos aqui para nos modificarmos. O grande seguidor
de Jesus, que a princípio é apenas um pescador bronco que o nega, que recebe mais adiante a incumbência de apacentar o rebanho, nos diria em suas epístolas da necessidade de representar Jesus. Então ele nos diz: não hajamos como se fôssemos herdeiros, hajamos como exemplos, disseminando os ensinos de Jesus. Porque não importa quão rápido andas, importa como andais. E o cristão é aquele que por onde anda só ergue os tombados, guia os perdidos, traz esperanças. Há um mundo melhor. E a construção desse mundo começa em nós. Saiamos com cuidado, não somente respeitando, mas antes de tudo amando, porque Deus é amor. Deus não é a cerimônia, Deus não é o dízimo, Deus não é a sopa, Deus não é o jejum. Deus é o amor que colocamos nestas ou em todas as outras coisas. Por isso, tudo que tu fizeres, façais com amor. E o Cristo estará em ti, assim como Deus está em tudo. Muita paz para todos. Vamos agora à nossa prece. Nós pedimos a concentração dos passistas. E poderemos nitidamente sentirmos o hálito do amparo de Deus. Pensávamos, Jesus, que a tua era a proposta de impedir que não sofrêssemos. Mas percebemos que a tua é a proposta de caminharmos para Deus. Porque tu mesmo, sem passado a resgatar, na missão de exemplificar, diante dos endividados, aceitastes a cruz e nos exemplificastes o amor a Deus. Por isso que nos legavas: quem quiser me seguir, que tome a sua cruz. Jesus, Jesus, tu que estás tão próximo, que és o hálito que lenifica as nossas ulcerações, és a certeza da superação da morte com o reencontro, és o caminho para a vida plena. Segurai nossas mãos nesses dias que ainda titubeamos e sede o farol a iluminar as nossas almas, para que nunca mais sejamos os mesmos. Guiai-nos hoje e sempre, que assim seja.